Estou com dificuldades para entender a questão 607 de O Livro dos Espíritos. Jorge, poderia explicar o que é princípio inteligente e sobre a evolução até a sua individualização e a criação do espírito? A primeira questão a se fazer é a conceituação. Como é que a gente conceitua isso, não é? Nós temos algumas percepções dentro da obra doutrinária de que Deus, ao criar a vida, ele criou duas coisas. Ele criou um princípio material, que é toda a matéria que existe, todos os corpos, tudo aquilo, todos os corpos, os átomos, as moléculas que constituem a matéria, isso está dentro do princípio material. E dentro do princípio material também está uma segunda coisa. A segunda coisa são os fluidos. Então, todas as espécies de fluidos, todas as energias que as pessoas cursam de umas para as outras, são formas diferenciadas de matéria, mas tudo isso está no princípio material. E do outro lado, assim como a gente tem o princípio material, nós temos do outro lado o princípio espiritual, que é a parte que anima a matéria, a parte que dá a condição de despertamento dessa matéria para a evolução, é a parte que efetivamente tem o dom de evoluir, tem o dom de se transformar, de crescer. E esse chamado princípio espiritual, ele tem duas etapas. Ele tem uma etapa em que ele é chamado de espírito, e tem uma outra etapa na qual ele é chamado de princípio inteligente. O que seria o princípio inteligente? É o princípio espiritual que ainda não alcançou a condição hominal. Tudo aquilo que está antes da condição do homem é chamado de princípio inteligente. Então, o princípio espiritual, ele é princípio inteligente até o homem e espírito do homem para frente. Para que isso? É uma divisão puramente didática, porque espírito é aquilo que tem livre-arbítrio, é que tem consciência de si mesmo. Como os animais não têm consciência de si mesmo, eles não têm livre-arbítrio, agem por instinto, então eles não são considerados espíritos, são considerados princípios inteligentes. Se a gente pudesse responder isso de uma maneira mais grosseira, a gente diria que o princípio inteligente é o espírito dos animais. E o espírito é o princípio inteligente do homem. Mais ou menos assim. É uma questão didática. Até alcançar a condição de livre-arbítrio, chamamos de princípio inteligente. Ultrapassou a condição de transição do hominal para o homem. Virou hominal, passamos a chamar de espírito. Então, essa seria a classificação. Porém, algumas obras têm uma leitura ao contrário. Vou até confundir você, mas tem alguns que dizem, não, princípio inteligente é tudo. E o princípio inteligente se divide em princípio espiritual, que é até o homem, e espírito do homem para frente. Isso aí são só conceitos. O importante é entender que existe uma forma de expressão espiritual que é anterior ao homem, que não tem livre-arbítrio, e uma forma que é posterior a essa transição, que é chamada de espírito. E aí você pergunta como é que esse elemento se processa, como que se dá a evolução. Segundo aquilo que as obras espíritas apresentam, e aí a gente tem como grande base para essa questão o Livro dos Espíritos, nas questões próximas à questão 540, até o término dessa parte, que é a questão 613, nesse pedaço do Livro dos Espíritos, que fala sobre a missão dos espíritos e esse mecanismo de evolução, nós vamos ver que há um longo mecanismo de transformação sucessiva, no qual os princípios inteligentes vão experimentando cada vez em corpos mais complexos, a ponto de repente, eles alcançarem a condição de terem consciência sobre si próprios. Então, o que aconteceu, por exemplo, na Terra? Na Terra, durante muito tempo, nós tivemos apenas animais irracionais vivendo no planeta. E nós, que somos a espécie mais evoluída na Terra, encarnávamos nessa época nessas espécies. E essas espécies foram passando por pequeninos processos de mutação ao longo dos milênios. E essas mutações
iam promovendo a transformação dos corpos e indicando uma mudança, um amadurecimento da nossa condição material na direção de um corpo mais evoluído. A ciência oficial, na visão de Hugo de Vries, que é o grande estudioso dessa questão no início do século XX, em 1900, especificamente mais no último ano do século XIX, o que faz ele? Ele diz que a evolução é feita aos saltinhos, a partir das mutações. E como acontecem as mutações? O que é que promove as mutações? Então, Hugo de Vries diz que as mutações são promovidas por processos que decorrem da radiação muito elevada que o corpo recebe. Então, nós temos radiação solar, ultravioleta, que bate no corpo, pode pegar o nosso corpo no momento de divisão celular, e aí ele promove uma alteração genética. Raios cósmicos. Então, tem uma série de hipóteses de que elementos externos ao planeta, essas radiações, raio gama, venham de fora e promovam essas interferências. Assim como também as interferências que nascem do nosso solo. O nosso solo é cheio de substâncias radioativas, quais sejam o tório, o césio, o urânio, vários, o rádio. E esses elementos, eles ficam emitindo frequências muito altas, que quando eles pegam o nosso DNA no natural processo de divisão celular, ele pode quebrar um determinado cromossomo, que quando ele se rearruma, ele pode se rearrumar diferente, dando origem à mutação. O que seria isso? Imagine que você tem um cromossomo, que é como se fosse um bastão, e aí o raio vem, bate e quebra ele em 3 pedaços. O de cima, o do meio e o de baixo. Aí o do meio fica solto, e os 2 ficam também. O que pode acontecer? O primeiro e o último se juntam e perdem o do meio. Já houve uma mutação. Mas pode acontecer, diz, nessa quebra, esse do meio se encaixar de novo, mas encaixar de cabeça para baixo. Mutação. Então, você pode ter radiação, e existe, pela mão do homem, um outro fenômeno, que são os nossos raios X. E a gente, quando vai, mulher grávida não pode fazer radiografia, porque pode afetar o bebê. O que é isso? É porque o raio-x tem uma frequência que pode promover essas mutações no nosso DNA. Essas são as explicações da ciência. E o Espiritismo vem e coloca, além dessas, mais uma, dizendo que no mundo espiritual, o DNA dos animais são trabalhados para que, quando eles voltem para uma nova encarnação, eles tragam um DNA modificado. Então, quando eles se assentam no material genético, eles não conseguem se agasalhar no material genético do pai e da mãe e, pum, promove uma mutação. Aí nasce um animalzinho que tem uma característica que seus pais não tinham. Essa mutação seria provocada no sentido de impulsionar a evolução. E foi assim, nesse pequenino fenômeno de miudamente dar-se o processo de mutação, que os princípios espirituais, ou princípio inteligente, como a gente queira rotular, eles vieram promovendo a sua transformação sucessiva até alcançarem a condição que a gente conhece. Quando a gente começa a estudar a história, aí você vê os pitecantrópodes, naquele período de formação da espécie humana, e naquele período, a nossa mão era uma mão onde o polegar não fazia oposição aos 4 dedos. Nossos dedos eram mais ou menos assim. E aí a mutação foi promovendo o afastamento desse dedo dos outros. Coisa besta, né? O que tem a ver um dedo em relação aos outros? Mas esse dedo, em oposição aos outros 4, promoveu uma habilidade para a mão humana que é extraordinária. Então, os antropóides, que são aqueles que têm o polegar opositor aos 4 dedos, eles têm uma habilidade de manuseio de ferramentas, de fazer as coisas, muito significativa, porque as mutações impulsionaram esse dedo noutra direção. Observe o cachorro, o gato, ele não tem o polegar em oposição aos 4 dedos. Por quê? Porque o fenômeno de mutação neles não promoveu esse tipo de coisa. E isso fez com que a gente fizesse ferramentas mais precisas, promoveu que nós pudéssemos avançar em termos de inteligência. A nossa mão foi, assim, um mecanismo fantástico da evolução. E é assim, nesse longo período muito lento, que os espíritos superiores vão promovendo a evolução desse princípio espiritual, para que ele vá mutando, e vai aumentando a sua condição de raciocínio. Fala André Luiz que o pensamento humano ele é fragmentado.
cada passo da evolução, esse pensamento ele vai sendo cada vez mais contínuo, até que quando chega num certo ponto, todos os tracinhos se juntam. Quando o pensamento fica contínuo, conceitualmente deixamos de ser o que éramos e passamos a ser espírito. Agora já é homem, agora já tem compreensão sobre si mesmo, já pensa o tempo todo, já sabe que existe. Então, deixamos a condição animal e ingressamos na condição hominal. Somos, na verdade, um natural processo evolutivo de uma espécie que tomou consciência de si própria. Apenas isso. Mas, do ponto de vista espiritual, nós somos a grande vitória do trabalho gigantesco de Jesus no planeta, de fazer a construção das espécies até alcançarmos a condição humana. Nós somos a obra-prima. Por isso que, na visão poética da Gênese mosaica, quando Deus criou todos os seres, isso é poesia, ele foi falando e foi criando. Quando foi no homem, ele fez o barro e soprou nas suas narinas. Ele deu de si. Ele encheu o barro com o seu sopro. E não fez como os animais se cria. Não, o homem já é fruto de uma proximidade muito maior com Deus. Mas isso é uma visão poética, pelo amor de Deus. Isso é só para dar uma ideia de como é que nós somos, na verdade, vistos como a obra-prima da criação. E, portanto, somos o resultado, até agora, daquilo de mais avançado biologicamente que o nosso planeta conseguiu produzir. É mais ou menos por aí.